Só que, assim, quando eu falo de aumenta resultado, informalidade e transparência e aumenta a responsabilidade, na verdade, o termo responsabilidade no português, ele não é suficiente para traduzir o que é exigido dessas pessoas. Empresas de alta performance e accountability. Tem gente que me critica por eu estar massacrando a língua portuguesa usando mais um termo em inglês. Então as pessoas me falam assim, não dá para você usar um termo em português? E eu digo o seguinte, olha, se você me ajudar a achar um termo em português, eu estou pagando. Porque tem certas palavras que é difícil a tradução dos idiomas. Né? Nós estamos falando do idioma da língua inglesa com mais de 1 milhão de verbéis. O idioma da língua portuguesa, algo com 350 mil, 370 mil verbéis. São idiomas diferentes, com seus recursos diferentes, de forma que tem certas coisas que fica muito difícil de traduzir. Uma delas é feedback, por exemplo. Qual a tradução de feedback? Em uma palavra só. Retorno? Então, mas se eu sair daqui, pego essa ponte de um dia, e lá na frente tiver uma placa assim, ponte do Morumbi, feedback, é 500 metros, faz sentido? Não faz sentido. Né? Feedback, ela dá um sentido muito melhor. Tem outras pessoas que traduzem feedback como retroalimentação. Bom, se o meu chefe, né, se eu tivesse um chefe, ele me chamasse e falasse, João, fica aqui no escritório mais tarde, eu tenho que conversar com você, que eu tenho que te dar uma retroalimentação, eu ia falar, você vai me demitir agora, eu não vou ficar aqui nem a pau. Então tem certas palavras que a tradução no pé da letra fica muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, que foi em 85, 86, havia uma expressão que as empresas começaram a utilizar e era um choque para a época. Que era o seguinte, pessoas são o maior patrimônio, pessoas são o maior patrimônio de uma empresa. Acho que todo mundo aqui ouviu isso, né? Sim ou não? Sim. Mas é o seguinte, a gente se acostumou com isso, mas na época foi um choque. Eu lembro de eu ter ouvido isso numa palestra organizada pela Havana, veio o William Wook, um cara da Califórnia, fazer uma palestra sobre teoria Z, e ele falou isso a primeira vez. Eu me lembro muito bem de ter dois engenheiros do meu lado, de um curso, não sei qual era, um olhou para o outro, e os dois caíram na risada. Imagina, se o maior patrimônio de uma empresa, o maior patrimônio é estoque. Sem estoque você não faz nada, porque era uma época de inflação. Se você tinha um estoque garantido, assim, por 60 dias, 90 dias, você estava bem também. Mas isso foi entrando nas empresas e as empresas foram se adaptando com isso. Só que elas foram mudando também, porque perceberam que nem todas as pessoas são iguais. Nem todo mundo quer, com a mesma intensidade, subir na carreira. Nem todo mundo quer vender mais. Nem todo mundo quer estudar um pouco mais. As pessoas são diferentes, principalmente na ambição. Então, mudou o slogan. E a partir do ano 2000, eu comecei a ouvir muito um outro slogan. Assim, as pessoas certas é que são o verdadeiro patrimônio de uma empresa. Entra aí a avaliação de desempenho, começou a surgir ferramentas como Ninebox, conceitos de curva forçada, porque perceberam que as pessoas são diferentes. E elas realmente são diferentes. Só que esse conceito também não parou aí. O que eu tenho ouvido mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, o verdadeiro patrimônio de uma empresa são pessoas excelentes. Pessoas excelentes são aquelas assim, que querem mais do que aquelas que têm ambição. Aquelas que se esforçam mais ainda. Então esse é o quadro que a gente tem visto nas empresas. Tem visto muita empresa pensando assim, mas ainda existe empresa que pensa assim e também existe empresa que pensa assim. Vocês vão ver daqui a pouco o exemplo. Elas são muito fáceis de você identificar. Basicamente, as empresas que ainda pensam que todas são iguais, todas as pessoas são iguais, são pessoas, empresas que, de certa forma, estão trabalhando num ritmo de baixa performance. Quando eu estou falando de baixa performance, eu não estou falando que uma é melhor que a outra, ou que uma é pior que a outra. Vocês vão ver que às vezes é muito bom trabalhar num ritmo de baixa performance. Quando uma empresa passa a classificar as pessoas,
gerenciar, ela já eleva o nível de performance dela. E quando ela trabalha com nível de excelência, ela está trabalhando em alta performance. Exemplos. Aqui. Commodity. Energia elétrica, por exemplo. Vocês nas suas casas, vocês escolhem de quem quer comprar energia elétrica? Não escolhemos, por enquanto. Existe projeto para a gente poder fazer isso. As indústrias já escolhem. Um shopping center, por exemplo, já pode escolher. Um consumo, eu não sei um investimento, um empreendimento como esse aqui onde nós estamos, mas residência, não. Onde você não tem escolha do consumidor, você tem alta competição ou baixa competição? Baixa competição. Portanto, se a empresa desligar sua conta de luz por algum motivo, se você precisar religar, quem já passou por isso, sabe o que é. Você não é atendido na hora, demora 1, 2 dias, 3 dias, e eles vão quando eles querem, etc. Porque não tem concorrência. Aqui o pessoal trabalha de baixa competição. Aqui o feedback é muito diferente. Aqui a avaliação de desempenho, se tiver, ela é formal. Apenas um documento para classificar você ao longo do ano. Mas eu volto a falar, eu não estou falando que uma empresa é melhor que outra. Bom, são empresas em ritmos diferentes. Em média performance, aqui, por exemplo, você tem tabaco. Porque tabaco é o seguinte, quantas marcas de cigarros existem? Diversas, na verdade não. Mas players, quantos concorrentes existem de tabaco, para falar a verdade? Dos formais, 2. Souza Cruz, que é a Ambev do setor do fumo, com quase 85% de share, e a J. Reynolds com o restante, e o restante do mercado é dividido em pequenas fabriquetas. Estamos falando do mercado formal, não estamos falando do mercado informal, dos contrabandeados e coisas do tipo. Bom, aqui, você pode falar assim, não, mas eu tenho um amigo que trabalha na área comercial com Souza Cruz, lá no inferno, é meta. A área comercial. A área comercial dessa empresa trabalha nesse ritmo. Mas o restante da companhia, eu te garanto, trabalha num ritmo mais de performance. Aqui, bebidas. Pega um fabricante de bebida, como a Ambev, por exemplo. Ela vai colocar a água dela no supermercado. Tem quantas marcas de água disputando com ela a mesma compra? Mais de uma dúzia só de água. Então o vendedor tem que ser muito mais veloz. A equipe toda de produção, toda a parte administrativa, aqui é um ritmo alucinante. Por que é importante você saber disso? Em primeiro lugar, porque alguém que é da área de RH, gerente de RH, está na área, diretor de RH, alguma coisa assim, está na área de RH, muito bem. São RHs diferentes. Eu conheço, por exemplo, uma empresa que atua aqui no setor de commodity, eletricidade, cuja RH, a diretora, veio daqui. E ela lá trabalha no ritmo daqui. O restante da empresa, 6 horas, 6h10, cai a caneta. Ela fica até às 9h30, 10 da noite. Ela e a equipe dela. Até quando isso vai durar, eu não sei. Eu só sei o seguinte, que é uma ilha de alta performance, totalmente desconectada do restante. E o importante da gente entender isso é saber exatamente como é que eu estou na minha empresa, como é que eu estou na minha posição. E se a empresa quiser fazer esse movimento, eu não conheço muita empresa que fez esse movimento daqui para cá. Eu conheço a maioria das empresas que fizeram daqui para cá. Se a empresa quiser fazer esse movimento, ela vai precisar de uma virtude chamada accountability, que é por isso que a gente está aqui hoje, para entender do que se trata esse termo. Quantos de vocês já ouviram falar desse termo, accountability? É um termo novo no idioma. Então, para fazer esse movimento, não só ferramentas diferentes, mas pessoas também um pouquinho diferentes. Eu volto a dizer o seguinte, não estou falando que essa aqui é melhor que essa, e nem estou falando que aqui tem felicidade e aqui não tem felicidade, tá? Eu estou falando que são coisas diferentes, cada um no seu segmento. Para você poder ter uma ideia desse mundo de mudança, de o que está acontecendo, eu vou te dar assim, algumas pistas para você identificar o que pode acontecer. Por exemplo, se a sua empresa falou em abertura de capital, você pode ter certeza que ela está indo em direção à alta performance. Não tem como você ter capital aberto e trabalhar em baixa performance, exceto se você for o único player, o único jogador no seu segmento, que é o caso de uma ou outra empresa. Tá?
Se a sua empresa está passando por fusão, aquisição, alguém passou na sua empresa por fusão, aquisição recentemente? Muito bom. Então, assim, se prepare que cedo ou tarde as cobranças vão ser mais apertadas, os prazos mais curtos, o que era bom ontem já não satisfaz hoje, e as pressões vão começando cada vez mais. Olha, não é nada pessoal com você, tá? É algo que o mundo está passando por mudança.